respostas mais prováveis, tá? Então isso é bastante adequado de ser feito em programação lógica. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a história das linguagens de programação. Essa história ela é muito paralela à história dos próprios computadores em si, certo? Então eu vou colocar essa história normalmente com as principais aplicações que cada época teve. Os primeiros computadores, né, como muitos já devem saber, eram aquelas grandes máquinas em que você tinha que programar com linguagem de máquina, não tinha nem sistema operacional, era um programa por vez e etc. As primeiras linguagens realmente que começaram a aparecer foram as linguagens assembly, que eram linguagens bem primitivas e bem próximas de linguagens de máquina, iniciadas na década de 40. Tá? A década de 50 foi que marcou o início das linguagens de alto nível, ou seja, linguagens que eram independentes da arquitetura de uma máquina específica. Como assim? O assembly, você tinha uma linguagem diferente para cada tipo de hardware. Tá? Se você tivesse uma máquina IBM, você tinha um assembly da IBM. Se você tivesse uma máquina da VAX, tinha que ter o assembly da VAX. E linguagens de alto nível são linguagens em que você pode escrever o programa e esse programa vai ser compilado em linguagens de máquina dependendo do compilador e dependendo de qual máquina ele vai estar. Tá? Então, o mesmo programa, você pode pegar e gerar o código código de máquina em qualquer uma dessas máquinas diferentes, dependentes da arquitetura. E aqui, por exemplo, seria uma comparação entre uma linguagem assembly e a linguagem C, para fazer o somatório de 5 números. Né? Então, percebe-se que é muito mais fácil de programar em um programa em linguagem de alto nível. Computadores foram criados inicialmente para aplicações científicas. Né? Isso por causa da época de 1940, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, então os primeiros computadores foram criados para prever trajetórias balísticas. Então, a primeira linguagem de programação científica nada mais é do que uma linguagem para programação científica, que era o Fortran 1, criado por John Backus da IBM em 54. Fortran significa Formula Translator, ou tradutor de fórmulas, e ele é usado ainda até hoje. Muitas pessoas da área da física, por exemplo, utilizam ainda Fortran nos seus dias, né, para fazerem simulações e etc. Outras linguagens dessa época, né, foram Algol e APL. Existem algumas histórias interessantes sobre Algol que a gente vai comentar mais tarde, tá? Que essa linguagem ela morreu, ela não é continuada, não é mais utilizada até hoje, mas ela deixou uma herança bastante importante para as demais linguagens de programação. Passada a guerra, as empresas passaram a visualizar computadores como uma forma de otimizar e melhorar a precisão e confiabilidade de seus sistemas, como o sistema de pagamento, sistema de contabilidade, estoque e produção.